Olá, bom dia. Depois que eu vi um vídeo essa noite, até um irmão meu postou na igreja, eu achei muito bonito e também tinha algumas questões. E eu resolvi ler nesta manhã, hoje, segunda-feira, 26 de, de maio de 2025, Isaías 53, versículo 1 a seguir, diz o seguinte: Quem deu crédito na nossa geração? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentados nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi moído pela nossa iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, a grandeza e a humildade de Jesus. A Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, o profeta diz, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Mas ele diz, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Não reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu vendo aquela apresentação, inclusive muito bonita, mas me veio logo a pergunta: se a luxúria nos suplanta a mensagem. Talvez eu queira falar, talvez queira não, eu vou falar neste momento sobre a humildade de Jesus. E eu tenho um amigo, né, muito simples mesmo. Ele é uma pessoa muito inteligente, mas é realmente muito simples mesmo. Ele vem aqui em casa, a gente conversa, inclusive ele me ajuda muito, a gente, né? Nunca aceita nem que a gente ajude ele, mas ele sempre nos ajuda muito. Não é que eu falo ajuda, não é dinheiro, não é nada não. Ajudando em alguma coisa, fazer alguma coisa, aquele negócio tudo. E sempre ele vai, vezes que não tem nada para fazer, ele vai lá para a biblioteca e senta na minha frente, e lá nós ficamos conversando. Eu aprendo muito com ele. E um dia ele falou assim, Juraci, eu perguntei por que tu não vai à igreja? Ele disse, eu me sinto envergonhado. Como é que eu vou para a igreja? O pessoal de lá luxa demais. O pessoal de lá se veste muito bem. E eu me sinto envergonhado de ir para a igreja. E eu, com base nisso, eu vendo aquele vídeo de ontem, que maravilha, que maravilha. Só que tem um outro lado. Uma pessoa simples, em certas igrejas, ele não passa nem do estacionamento mais. Apesar do trabalho ser muito bonito, a pergunta é, será que cabe Jesus ali? Será que Jesus iria àquele culto? Porque a Bíblia diz que Jesus era muito simples. Você nunca encontrou Jesus com os fariseus os acompanhavam tentando os acusar. Mas Jesus estava sempre no meio da multidão. Jesus era tão parecido com seus discípulos que Pedro não achou nada que pudesse dizer, olha, aquele homem de paletó assim, aquele homem assado, aquele homem de roupa de várias cores,
de sapato melhor que tinha? Não. Pedro não, perdão, viu? É porque às vezes eu misturo, é a idade. 1063 anos chegando, às vezes eu troco. Então, Judas diz assim: aquele a quem eu beijar e surpreender. Isso é, não havia diferença entre Jesus e os seus discípulos. Jesus era tão parecido e os discípulos começaram a se apegar tanto a Jesus que aquela criada não disse outra coisa. Ela diz assim: eu vejo que você é um deles. Pedro tinha algo de Jesus, mas não era na arrogância, pois Jesus não era arrogante. E hoje, quando eu vejo a luxúria na igreja do Senhor, a luxúria ela é tão grande que as pessoas mais humildes se sentem envergonhadas e adentrar a igreja do Senhor. Será que é mesmo a igreja do Senhor? Será que Jesus está mesmo no altar? Será que Jesus está preocupado com isso? Não, irmão, você tem que se apresentar da melhor maneira. Calma aí. Não é por aí, não. Não é por aí, não. Muita gente, a luxúria da igreja está tirando almas preciosas diante dos olhos do Senhor. Porque a pessoa se sente incomodado, né? Parece que as pessoas vão para a igreja para ostentar que pode. Irmãos, a igreja é lugar de louvor ao nosso Deus, é um lugar de encontro com Deus. E quem vai para um lugar que Jesus Cristo é o Senhor daquele lugar, ele tem que ir com a humildade total. Já participei de muitas reuniões importantes. E fiz questão de sempre chegar na hora certa. Mas se eu chegar por algum momento atrasado, eu vou sentar nos últimos bancos daquele lugar. E vou entrar agachado, pois eu estou atrasado. Em respeito à pessoa que está lá na frente. A pergunta que eu faço para nós, com base nisso daqui. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por ferido, aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Será que naquele momento que eu estou me preparando para ir para a igreja é realmente para agradecer a Deus? É realmente para louvar e agradecer o nome do Senhor? Ou eu quero me apresentar de alguma forma porque eu canto bonito, porque eu sou um bom dirigente, porque eu faço aquilo? Jesus poderia muito bem ter requisitado o melhor palácio de Israel, que tanto Herodes como Pilato tinha dado na sua caminhada. Jesus não se encontrava entre a multidão erudita, os eruditos da época. Não, Jesus se encontrava entre os plebeus, não entre o clero. Jesus era povo. E a pergunta que faz para nós hoje é: cadê os homens e mulheres parecidas ou parecidos com Jesus? Que se desprenderam das suas vaidades, que vão para a igreja exatamente para louvar a Deus, e não para ostentar roupas caríssimas nos púlpitos. Irmãos, eu posso, tudo bem que você pode. Mas cuidado, você pode estar humilhando alguém que não pode. Se você pode estar humilhando alguém que não pode, diante de Deus você terá uma conta a pagar. Porque as pessoas estão se sentindo humilhadas. Humilhado. Aonde estão os homens e mulheres parecidos com Jesus? Eu não sei onde estão. Eu sei que Jesus era tão simples e Jesus veio com essas características para não dar lugar para ninguém.
Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Jesus, olhando nós para ele, nem Belisa víamos as pessoas que se aproximavam de Jesus, era pelo que ele falava. O que é importante não é a altura da voz, é a unção da voz. Não é a quantidade de palavra, mas a palavra de Deus. Irmãos, o que é interessante para Deus é obedecer, não é o que você tenta se amostrar. Deus ordena a Noé fazer a arca de madeira de citim, a acácia, essa marcaça braba que nós temos aqui. Uma das piores madeiras que existe é a acácia. E a Bíblia, Deus mandou Noé fazer a madeira. Por quê? Porque a madeira não importava. A arca de Noé, não, perdão. Eu quero pedir perdão agora. A arca da aliança. Perdão, a arca de Noé não, a arca da aliança. A arca da aliança Deus manda Moisés fazer com madeira de citim, a pior madeira que existia. Porque para Deus não interessa. A madeira poderia ser qualquer uma. Aquela arca seria coberta por ouro. Seria coberta por ouro puro. Você não viria nada da madeira, a madeira estava por dentro. O que interessa é o que está te cobrindo, é o Espírito Santo do Senhor. Não é essa carcaça, não é esse espírito sujo. Não! Assim como a arca foi feita de madeira de citim, porque a madeira não pouco importava, porque ela seria coberta por ouro maciço, é o que diz a Bíblia Sagrada. Tão importante, irmão, não é o que você está aparentando, é o que está em você. Importante é quando você se curva para o Espírito de Deus usar você. Aonde estão os homens parecidos com Jesus? Hoje, cada um que quer aparecer mais. Hoje, cada um que quer ser aplaudido. Meu irmão, se você está sendo aplaudido pela multidão, é porque Jesus já virou as costas para você. Jesus te chamou para fazer a diferença. Jesus te chamou para pregar o amor e a justiça. Jesus te chamou para tocar nessa ferida, nesse mundo que já está em estado de decomposição. Este mundo necrosado. E se o que você fala está sendo aplaudido, você não está de acordo com a palavra de Deus. A pergunta para mim e para você hoje, que alimenta essa luxúria, você mesmo na igreja do Senhor, a pergunta é, Jesus faria o mesmo que você? Lembra daquele pastor da Igreja Batista que o título do livro é "Em seus passos, o que faria Jesus?" Jesus faria, pastor, o que você está fazendo? Jesus se exibiria como você está se exibindo? Jesus permitiria essa luxúria na igreja como você está permitindo? A pergunta continua: cadê os homens parecidos com Jesus? Que Deus nos abençoe.